O Islã entrará em todas as casas. Todas as casas. Não ligue para o islamofóbico, podem falar o que quiserem. Os filhos deles serão muçulmanos. Isso não vai parar. Você pode parar a imigração, pode parar o que quiser, pode até impor proibições contra muçulmanos, se quiser. Não vai parar. Aliás, os australianos têm muito medo dos indonésios. Disseram isso quando estive lá. Veja, ele também esteve na Austrália. Olhe quem deixamos entrar no nosso país. Não deixamos Sylvester Stallone entrar por causa dos esteroides. Tudo bem, pessoal. A Austrália está se islamizando em um ritmo alarmante. Já vimos o que acontece quando suas cidades, vilarejos, até países caem sob o domínio do Islã. Tudo muda. Só um idiota acha que nada mudará e tudo ficará igual. As coisas vão continuar, mas de forma bem mais miserável. Veja o que ocorre quando o Islã assume o controle. Observe o Líbano e o regime islâmico do Irã. Quer saber o que ocorre quando uma parte considerável do seu país se islamiza? Veja a França, Alemanha e Reino Unido. Isso não é racismo, isso não é xenofobia. Isso é uma análise simples, pura e objetiva. E agora, a Austrália está encarando o perigo de frente. Somos uma enorme extensão de terra, somos um continente inteiro, mas temos uma população muito menor. Podemos cair mais rápido que os Estados Unidos, pois o país é bem maior, mas até os americanos estão despertando. Os americanos notam que políticos dos Estados Unidos falam abertamente contra a islamização. Muitos congressistas e senadores já abordaram o tema. Até mesmo Michael Rubio recentemente destruiu o Islã. Eles pelo menos reconheceram isso, é claro. A América é nossa parente cultural mais próxima, mas ainda há diferenças marcantes. Os americanos são bem mais patriotas, então precisamos incentivar o patriotismo na Austrália também. Precisamos falar sobre isso. Se não acredita em mim, ouça esses muçulmanos dizendo o que acontecerá com a Austrália. O Islã vai entrar em cada casa, em cada casa. Ele é um imã que mora na Califórnia, Estados Unidos, acho que veio para a Austrália. Nós damos vistos para eles, parece. Eles podem repetir essas coisas várias vezes. Mas Tommy Robinson não pode entrar na Austrália por ser considerado extremo. Veja isso. Esse cara... Não ligue para o islamofóbico, podem falar, mas seus filhos serão muçulmanos. Seus filhos serão muçulmanos. Sua filha vai usar uma burca. Carne de porco será proibida. Boates fecharão. Pubs, bares, tudo acabou. No norte da Inglaterra, conselhos trabalhistas, não um partido político islamista qualquer, conselhos do Partido Trabalhista estão recomendando que escolas em áreas dominadas por muçulmanos evitem música e arte, porque essas duas coisas são haram no Islã. Isso está acontecendo no norte da Inglaterra. Está acontecendo na Inglaterra. O que te faz pensar que isso não vai acontecer na Austrália? Isso é o auge do narcisismo se você acha que não vai acontecer com a gente. Temos vários exemplos. Isso ocorreu no Líbano e no Irã. Ok, eram países muçulmanos, sami-muçulmano, mas o Líbano, na verdade, não era muçulmano e sim cristão. Sabe por que há tantos libaneses na Austrália? Você sabe por quê? Porque os muçulmanos tomaram o Líbano. Por isso, tantos cristãos libaneses foram para a Austrália e temos uma grande população libanesa lá. Muitos muçulmanos libaneses também vieram. Nunca temos problema com os libaneses cristãos. Essas pessoas que odeiam judeus tratam isso como um dia de vitória. Aquele cara, logo após 7 de outubro, essas pessoas que odeiam judeus, são todas muçulmanas libanesas, não cristãos. Eles são muçulmanos libaneses e eles estão te dizendo o que vão fazer. Está chegando em cada casa, em cada país. Hoje, aqui na Austrália, subhanallah, estou sentado aqui em uma mesquita, onde temos pessoas até depois do segundo lugar. Olha isso. Quem imaginaria tantos muçulmanos na Austrália? E isso não vai parar. Pode-se restringir imigração ou até impor proibições a muçulmanos, tanto faz, mas não vai cessar. Olha, sei que há pessoas muito iludidas. Elas parecem estar vencendo a guerra no Irã. Eles são iludidos, mas a maior fraqueza deles também é uma das suas maiores forças. Porque eles manifestam suas ilusões na realidade ao ficarem repetindo essas ilusões várias e várias vezes, o que os torna muito perigosos e letais. Porque eles acreditam tão firmemente em suas ilusões que agem de acordo com elas. Eles agem com base nisso como nenhuma outra cultura. Os ocidentais são muito mais práticos. Eles analisam as coisas e depois as aplicam. Essas pessoas são dogmáticas, essas pessoas são fanáticas. Eles acreditam na teologia de forma dogmática. Nesse processo, eles apanham muito. Veja o que ocorreu no Iraque, no Afeganistão e com a liderança do Irã. Mas a morte não os assusta da mesma forma que assusta uma pessoa racional.
Ele não gostaria de morrer porque acredita em propagar o Islã até seu último suspiro. Mas na cabeça dele, ele está preparado. Se morrer, morreu. E daí? Ele vai para o paraíso e você sabe, vai se divertir com 72 virgens. É por isso que esses caras são muito perigosos. É por isso que eles produzem homens-bomba. Então, não sei como você quer ver isso, se é uma qualidade ou um defeito. Eu não sei. Não me importo. Estou aqui apenas para te dar uma análise objetiva. Essas pessoas são perigosas, essas pessoas são letais, não subestime eles. Sim, muito disso é ilusão. Deixe-me te contar uma história. Alexandre o Grande era um grande fã de Aquiles. Ele era um grande fã das façanhas e dos feitos heróicos de Aquiles, e a lenda diz que ele queria superá-lo. Ele queria ser um guerreiro tão grandioso quanto Aquiles. Dizem que ele dormia com a Ilíada de Homero sob o travesseiro, mas não sei se isso é verdade. Na verdade, ele queria superar Aquiles. Essa era a sua motivação. Alguns dizem que Aquiles talvez nem tenha existido, podendo ser fictício. Quem sabe? Mas isso não importa. A questão aqui é, se você acredita em algo, seja real ou imaginário, isso não importa. O que importa é o quanto você acredita nisso e quanta inspiração você tira disso. Isso é tudo o que importa. E veja, a ilusão dele pode ter servido muito bem para ele, mas não serviu tão bem para os persas. Os persas caíram diante dele. Eles perderam seu grande império para um homem que tinha um herói imaginário ou real. É a mesma coisa com essas pessoas. Nós não acreditamos nas ilusões deles, nós não acreditamos no Deus deles, nós não acreditamos na teologia deles, mas isso é irrelevante. Eles acreditam nisso. O que eles vão fazer? Eles acreditam que devem espalhar o Islã, como ele diz. Porque o profeta disse que isso entrará em toda casa. É isso mesmo. Veja, porque os profetas deles disseram que o Islã vai entrar em toda casa. Portanto, isso vai acontecer. Vi muitos vídeos, mas não posso mostrar todos. Disseram que é por causa da promessa de Alá. Hoje, entre alguns dos mais ferrenhos inimigos do Islã, pregadores e pastores, você vê muçulmanos. Sim, tem um pouco dos dois. Funciona dos dois jeitos. Muita gente também deixou o Islã. Dá uma olhada nesse cara. Está em árabe. Vou ler as legendas para você. Olha só. Como você pode sequer comparar a causa palestina com a conquista de Roma, por exemplo? Ou a conquista total da América Latina, ou a conquista da América do Norte. Compare isso a ouvir a notícia de que a frota islâmica está navegando da Malásia em direção à Austrália. Aliás, os australianos morrem de medo dos indonésios. É isso que eles dizem para si mesmos. A maioria dos australianos nem pensa nisso. Como eu disse, a verdade pouco importa. O importante é o que eles acreditam ser verdade. É isso que importa. A ilusão pode ser tão perigosa quanto uma crença verdadeira e objetiva. Ilusões podem ser tão perigosas. Os australianos têm muito medo dos indonésios, me contaram quando estive lá. Ele também esteve na Austrália. Veja quem permitimos entrar no país, mas Sylvester Stallone foi barrado por estar com esteroides. Veja como nossos valores liberais estão deturpados de certa forma. Sylvester Stallone com alguns frascos de hormônio do crescimento, isso não representa perigo para ninguém. Veja só. Olha que tipo de pessoas vêm para a Austrália, gente que sonha em conquistá-la. Ouça o resto disso. Eles acreditam que um dia os exércitos muçulmanos virão da Indonésia. Temos uma estratégia de defesa para a Indonésia, mas não a vemos como uma ameaça tão grande quanto a China por enquanto. Mas, novamente, felizmente, a Indonésia não é tão dogmática quanto alguns desses países do Oriente Médio. E trazer o Islã para a Austrália, gostem eles ou não. Meus caros Johns, Toms e Bills, enquanto vocês estão preocupados em melhorar o estilo de vida, vejam o que nossos inimigos estão torcendo por isso e se preparando. A Austrália é um país enorme e rico. Tivemos muita sorte. Eu frequentemente me pergunto, e se a Indonésia tivesse conquistado a Austrália e não os europeus? Para ser honesto, isso aqui teria sido outro buraco se a Austrália tivesse sido descoberta pelos muçulmanos. Não é uma declaração controversa. Veja os países muçulmanos ao redor. Os do Golfo Pérsico prosperaram recentemente devido à riqueza de recursos naturais. Mas ainda assim, teríamos muitas burcas aqui. Muitas burcas, muitos apedrejamentos, muitas amputações, muitas dessas coisas primitivas que os islamistas e países muçulmanos fazem normalmente. Queira ou não, o Islã está chegando à Austrália. Todos os inimigos de Alá e de seu mensageiro, ou seja, você e eu, serão atingidos com humilhação e miséria.
E olha do que estamos fazendo. Nosso primeiro-ministro patético está dizendo para esquecer isso. A Austrália não vai ser a mesma Austrália de antigamente. Outro filho. Outros políticos, alguns dos quais recentemente em Bali, basicamente pediram votos para nós no mundo. Ou pior ainda, voltaremos à Austrália dos anos 1950 ou 60, com a mesma população que se parece com aquela. Ele banaliza isso. Pauline Hanson não disse isso. Ela defende valores australianos, não a política da Austrália branca. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E é uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo. Vai acontecer. Tem que acontecer. Caso contrário, vamos perder a Austrália. A Austrália é o melhor país. Eu realmente acredito nisso. Talvez eu seja tendencioso, mas a Austrália e alguns países ocidentais se saíram muito bem. Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, é claro, França, Alemanha, países da Europa Ocidental, eles se saíram muito bem. Eles se tornaram o auge absoluto da civilização ou de como os países deveriam ser. Sem dúvida. Depois passaram a importar pessoas de outras culturas. Se essas pessoas pudessem criar grandes países em larga escala, não falo de indivíduos. Também sou vindo de um país fracassado como o Paquistão. Mas se você trouxer 1 milhão de pessoas do Paquistão, posso garantir que a Austrália vai virar um lixo muito rapidamente. Porque se os paquistaneses pudessem criar grandes países, então eles não teriam transformado o Paquistão em um grande país? O terceiro mundo é o terceiro mundo por causa do seu povo, por causa dos seus valores fracassados, por causa da sua falta de estrutura. Países do terceiro mundo permanecem assim. Trazer pessoas desses países não muda isso. Você acha que todos são iguais? Não são. Humanos se assemelham a máquinas. Nós somos comandados por um software. E nosso software é nossa cultura. O que precisamos fazer é garantir que reconhecemos que este é um período de mudanças rápidas que não vai continuar para sempre. Este é um período de mudanças rápidas, eles estão mudando rapidamente a nossa demografia, isso é semelhante à traição. Mesmo que você compartilhe as crenças dele, eles vão querer se colocar acima e dizer, não somos racistas, blá blá blá, a mesma sinalização de virtude de sempre. Mesmo que você acredite no que você acredita, você não tem um mandato político para isso. Assim como os britânicos, os australianos não pediram para serem substituídos. A sociedade australiana predominante está sendo trocada e estamos pagando por isso sem sequer termos voz. A conta gotas. Um pouco de imigração é bom. Precisamos de algumas enfermeiras e médicos altamente qualificados. Só um pouco. Não é necessário trazer o pessoal deles, as famílias deles, nem criar caminho para a cidadania. Eu sei. Falo isso como beneficiário, mas 2003 era outro mundo. Nem recomendaria para algumas pessoas do Paquistão que eu conheço, nem para certos familiares. Sério, já tive algumas discussões com meus familiares porque eles são contra o Ocidente. Não é intencional, é apenas como eles são. Software, cultura, as coisas são assim. Veja as opiniões deles sobre guerra. Saiu um novo estudo na Grã-Bretanha. Vou te mostrar esse vídeo. Uma pesquisa chamada Worlds Apart revelou que muçulmanos britânicos veem o Irã islâmico e até a Rússia de Putin de forma mais favorável do que os Estados Unidos. Veja o tipo de pessoas que importamos e como isso afeta a nossa política externa. Por isso que Stama está pisando em ovos. Não vamos nos envolver nessa guerra. Embora o regime islâmico do Irã diga morte à Inglaterra e odeie a Grã-Bretanha, se tivesse uma bomba nuclear, também teria bombardeado a Europa. O Catar era aliado deles, mas acabaram de explodir suas instalações de gás. O que você acha que eles vão fazer com a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha, só nesta semana, de novo, acabou de impedir 2 ataques terroristas que foram inspirados pela Guarda Revolucionária Islâmica. Mas ainda assim, esses muçulmanos eles têm lealdade a eles, não à América, não à Grã-Bretanha, e na verdade fica ainda pior. O mais preocupante é que muçulmanos britânicos preferem a Grã-Bretanha ao Irã por pequena diferença. Eles preferem a Grã-Bretanha ao Irã por pequena margem. É quase meio a meio. Você acredita nisso? Isso prova que a integração cultural falhou. O que pode ser feito para evitar a decadência? Preciso dizer mais, é isso que estamos fazendo com nossos filhos. Enquanto os visitantes têm seu primeiro contato com as orações islâmicas, Ahmed percebe que Isaac não está vestido adequadamente para a ocasião. Na oração, ele usava shorts e meias até os joelhos, deixando-os à mostra.
No Islã, é preciso cobrir do umbigo aos joelhos para rezar, e os joelhos dele apareciam. Pedi que puxasse as meias para cima para cobrir. Na verdade, dissemos errado. Precisa estar coberto daqui até o joelho, não de baixo. A parte de baixo, na verdade, está certa. Essa parte precisa estar coberta. Mas, de qualquer forma, por que estamos permitindo isso? Os muçulmanos mandam seus filhos para igrejas? Na verdade, eles não mandam. Eles não mandam. Por que as pessoas brancas são tão culturalmente tolerantes? Por quê? Por quê? Por quê? Diga não. Então, meus queridos australianos, o Islã está chegando. O Islã chegará a todos os lares, como o muçulmano mencionou. Sua filha pode se converter ao Islã e usar burca. Ela pode se apaixonar por Abdul. Não necessariamente algo ruim, mas se isso acontecer em grande escala, com a mão no coração, pergunte a si mesmo: e o país livre em que vivemos? Meu Deus. Meu Deus. Nem imagino o nosso estilo de vida de praia. Isso vai terminar. Mulheres, vocês acham que poderiam usar biquíni? Você acha que teria permissão para tomar sol na sua praia favorita, seja Bondi ou Brighton Beach? Isso não vai acontecer. Isso está chegando. Tudo o que eu digo para Laos é: vá para o Reino Unido, apenas vá para lá. E não fique em bairros de brancos. Isso seria trapaça. Vá para Bradford, vá para Birmingham, vá para Manchester, vá para o leste de Londres, vá para partes de Londres onde nenhum branco gosta de ir. E então volte e me diga se isso é uma coisa boa ou ruim.